Você dá importância ao ato de imaginar? Se não, em que momento da sua vida você acha que botou isso de lado? Eu sou Carla Gonçalves, do canal Águas da Carla, e tô aqui hoje para falar desse assunto que eu amo, que é a imaginação dentro do ato criativo. Então, gente, quando a gente é criança, a primeira coisa que chega pra gente é o sensível. A gente começa a tocar as coisas, a escutar as coisas, a sentir de todas as maneiras, né? Todas as texturas e possibilidades desse mundo. E a gente vai experimentando, ativando essa curiosidade. E a curiosidade, inclusive, tem muita coisa a ver com a imaginação. A curiosidade ativa na gente, gera na gente um impulso para que a gente possa sedimentar essa imaginação aqui na Terra. Ou seja, a gente imagina algo, a gente toca, a gente mexe, a gente gera coisas diferentes através dessa curiosidade e através da nossa imaginação. Só que quando a gente é pequenininho, a gente vai entendendo como é que a sociedade se constrói, quais são as coisas mais importantes desse mundo, e a gente vai se moldando a isso para ser bem aceito e acolhido no nosso sistema familiar, no nosso sistema político, socioeconômico e assim vai. E tudo isso é muito importante porque a gente tem o nosso ego que carrega a gente, né, que ajuda a gente a se desenvolver aqui e a se trabalhar a nível material. Então, a partir dessa experiência na Terra, a gente vai desdobrando caminhos possíveis e a gente vai trazendo do invisível, né, o que é a nossa essência e a nossa alma para que ela possa se debruçar nessa vida, nessa existência. Só que, nasceu, a gente vai ficar querendo entender como é que tudo isso funciona e a gente vai se moldar. E muitas vezes, todas essas experiências e possibilidades criativas que a imaginação traz pra gente, elas começam a ser cortadas. Isso tudo porque a imaginação parece que fere alguns códigos, né, dessa terra e ela tira a gente um pouquinho desse pé no chão. É assim que é acreditado, né, culturalmente, na verdade por muitas culturas. E a gente acaba realmente na vida prática, botando a nossa atenção no que é para ser resolvido, nas pressões, enfim, no passo a passo da vida, digamos assim. Em determinado momento, a nossa imaginação tira a gente do foco maior, que é ter uma boa vida. Só que ter uma boa vida, até então, não tem funcionado muito. E aí a gente vai vendo muita gente, simplesmente ofegante, cansada, sentindo que a vida não vale a pena, trabalhando, tendo um trabalho fixo, um trabalho que traz um retorno financeiro legal, vivendo a vida de acordo com o que foi dito para elas. No entanto, essa vida não preenche de verdade essas pessoas. E aí começa um caminho oposto, de caramba, como é que eu posso resgatar dentro de mim o que é a minha verdade e trazer isso pra cá? E aí começa todo um rebuliço dentro da gente. A imaginação, se a gente for olhar para ela, se a gente for realmente examinar dentro da gente o que é essa imaginação, ela também é uma grande força, assim como a criatividade é. Na verdade, ela vem antes da criatividade, porque ela é o fogo, o combustível da criatividade. Ela ajuda a gente a trazer pra cá um discernimento que não é palpável. É uma coisa assim que é um sentir, De uma maneira muito linda, quando a gente começa a trazer esse fogo da imaginação para o nosso dia a dia, a gente vai percebendo que existem muitas habilidades, possibilidades, ferramentas que a gente se adapta muito bem, virtudes que a gente tem dentro da gente, que a gente carrega na nossa alma, que a gente nem lembrava. Não é que elas não existiam, elas sempre estiveram aí, só que aí a gente começa a perceber que elas estão dentro da gente e a gente começa a canalizar no nosso dia a dia, nas vias possíveis, nas possibilidades que a gente tem, essa criatividade, esse fogo, essa imaginação, essas virtudes, tudo que está aí dentro da nossa existência não material, digamos assim. E aí a gente começa a entender que a gente não precisa ter apenas uma realidade para viver. A realidade em que a gente precisa casar, ter filhos, ser heteronormativo, que a gente precisa, se realizar ser médico, arquiteto, engenheiro, enfim, poucas. E é isso que é dito, pelo menos para as crianças dos anos 90, que fui eu, no caso, E aí a gente cresce acreditando que a gente tem que ser esse pacotinho de presente lindo para os nossos pais, para a nossa ancestralidade. Só que a vida pode ser muito mais simples e um dia ela já foi muito mais simples. Antes mesmo da gente acreditar em tudo isso, ela foi muito mais simples. A mulher e o homem estavam o tempo inteiro em contato com a natureza e ela estava ali espelhando pra gente o que é que a gente precisava para aprender sobre os ciclos, sobre a vida, a morte, sobre se manter, sobre nutrição, enfim, sobre como é que funciona a matéria.
E a gente foi se afastando, vivenciamos tudo que era possível dentro do aprendizado científico, né, político, socioeconômico, e tudo bem, isso é importante, mas a gente se afastou demais daquela natureza. Então, talvez a nossa natureza também seja saber que é infinito o criar, né? Que o criar, ele tá ali o tempo todo se renovando, como a natureza tá. Então, que lindo se a gente consegue lembrar que a gente pode ser tudo isso no campo da imaginação e começa a trazer isso através da nossa curiosidade para essa matéria. E a gente não vive apenas aquela realidade, mas a gente vive 1000 realidades, realidades de amor, de integração entre todos os nossos aprendizados, habilidades, virtudes, e assim a gente vai evoluindo. Então a imaginação não devia ser colocada lá no fundo do saco, né? Como um pilim-pim-pim na nossa vida que de vez em quando a gente acessa. A imaginação tá, mesmo que a gente não queira, no nosso pensamento a cada instante. Então, se ela é uma dádiva divina e ela está dentro da gente, por que a gente não usa e a gente não dá atenção? Porque a imaginação não é só fermento para a nossa criatividade, mas ela é também o caminho mais rápido, o canal mais rápido para a nossa intuição, para os insights, para relembrar qual é a força da nossa alma. Então, é muito importante a gente dar atenção a essa imaginação que proporciona a nossa curiosidade, que ativa dentro da gente aquilo que a nossa criança vivenciou e que devagarzinho foi sendo retirado. Então, que a gente possa voltar para esse olhar sensível da nossa criança e possa trazer com todo o primor da nossa alma tudo isso para manifestar aqui nessa matéria, não é? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe, curta, envie para os seus amigos, salve para que sempre possa lembrar dessa força divina sua, né? E ativá-la diante dos grandes projetos e belezas que você tem para trazer para esse mundo. Um cheiro!